Quarta catequese: relação entre a inocência original e a redenção operada por Cristo. Cristo, respondendo à pergunta sobre a unidade e indissolubilidade do matrimônio, apelou para aquilo que sobre o tema do matrimônio foi escrito no livro do Gênesis. Nas nossas duas precedentes reflexões, sujeitamos a uma análise tanto o chamado texto eloísta como o javista. Desejamos hoje tirar destas duas análises algumas conclusões. Quando Cristo se refere ao princípio, pede aos seus interlocutores que transponham, em certo sentido, o confim que no livro do Gênesis separa o estado de inocência original e o de pecaminosidade, iniciado pela queda original. Simbolicamente, pode-se ligar este confim com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no texto javista delimita duas situações diametralmente opostas, a situação de inocência original e a do pecado original. Estas situações têm dimensão própria no homem, no seu íntimo, no seu conhecimento, na sua consciência, escolha e decisão. Tudo isto em relação com Deus Criador, que no texto javista é, ao mesmo tempo, o Deus da aliança, da mais antiga aliança do Criador com a sua criatura, isto é, com o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como expressão e símbolo da aliança com Deus, quebrada no coração do homem, delimita e contrapõe duas situações e dois estados diametralmente opostos, o da inocência original e o do pecado original, e ao mesmo tempo da pecaminosidade hereditária do homem, que do último deriva. Todavia, as palavras de Cristo, que se referem ao princípio, permitem-nos encontrar no homem certa continuidade essencial e um laço entre estes dois estados diversos ou duas dimensões do ser humano. O estado de pecado faz parte do homem histórico, tanto daquele a que se refere Mateus 19, isto é, do interlocutor de Cristo nessa altura, como também de qualquer outro interlocutor, potencial ou atual, de todos os tempos da história, e, portanto, naturalmente, também o homem de hoje. Tal estado, porém, o estado histórico, precisamente, em qualquer homem, sem nenhuma exceção, mergulha as raízes na sua própria pré-história teológica, que é o estado da inocência original. Não se trata aqui somente de dialética. As leis do conhecimento correspondem às do ser. É impossível compreender o estado de pecaminosidade histórica sem referência ou alusão, e Cristo de fato alude ao estado de original, em certo sentido pré-histórica e fundamental inocência. Surgir, portanto, a pecaminosidade como estado, como dimensão da existência humana, está desde os princípios em relação com esta real inocência do homem, como estado original e fundamental, como dimensão do ser criado à imagem de Deus. E assim acontece não só com o primeiro homem, macho e fêmea, como dramatis personae e protagonistas dos acontecimentos descritos no texto javista dos capítulos 2 e 3 do Gênesis. Mas também assim acontece com o inteiro percurso histórico da existência humana. O homem histórico está, portanto, por assim dizer, radicado na sua pré-história teológica revelada, e por isso cada ponto da sua pecaminosidade histórica explica-se
tanto para a alma como para o corpo, com a referência à inocência original. Pode-se dizer que esta referência é coerência do pecado, e precisamente do pecado original. Se este pecado significa em todos os homens históricos um estado de graça perdida, então ele comporta também uma referência àquela graça que era precisamente a graça da inocência original. Quando Cristo, segundo o capítulo 19 de Mateus, apela para o princípio, com esta expressão não indica só o estado de inocência original, como horizonte perdido na existência humana na história. As palavras que ele pronuncia mesmo com a sua boca, temos o direito de atribuir ao mesmo tempo toda a eloquência do mistério da redenção. De fato, já no mesmo texto já vista de Gênesis 2 e 3, somos testemunhas de o homem, macho e fêmea, depois de ter quebrado a aliança original que tinha com o seu Criador, receber a primeira promessa de redenção nas palavras do chamado proto-evangelho, em Gênesis 3,15, e começa a viver na perspectiva teológica da redenção. Assim, portanto, o homem histórico, que era o interlocutor de Cristo naquele tempo de que fala Mateus 19, que era o homem de hoje, participa desta perspectiva. Participa não só da história da pecaminosidade humana, como sujeito hereditário e ao mesmo tempo pessoal e não repetível desta história, mas participa igualmente da história da salvação. Também agora como seu sujeito e co-criador. Ele está, portanto, não só fechado pela sua pecaminosidade, a inocência original, mas, ao mesmo tempo, aberto para o mistério da redenção, que se realizou em Cristo e por meio de Cristo. Paulo, autor da Epístola aos Romanos, exprime esta perspectiva da redenção em que vive o homem histórico, quando escreve: também nós próprios, que possuímos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a libertação do nosso corpo. Não podemos perder de vista esta perspectiva quando seguimos as palavras de Cristo, que na sua conversa sobre a indissolubilidade do matrimônio recorre ao princípio. Se aquele princípio indicasse só a criação do homem como macho e fêmea, se, como já insinuamos, conduzisse os interlocutores só atravessando o confim do estado de pecado do homem até a inocência original, e não abrisse ao mesmo tempo a perspectiva numa redenção do corpo, a resposta de Cristo não seria de fato entendida de modo exato. Precisamente esta perspectiva da redenção do corpo assegura a continuidade e a unidade entre o estado hereditário do pecado do homem e a sua inocência original. Se bem que esta inocência tenha sido historicamente perdida por ele, de modo irremediável, é também evidente ter Cristo o máximo direito de responder à pergunta que lhe foi feita pelos doutores da lei e da aliança, como lemos em Mateus 19 e em Marcos 10, na perspectiva da redenção, sobre que se baseia a aliança mesma. Se, no contexto substancialmente assim descrito pela teologia do homem-corpo, pensamos no método das análises seguintes a respeito da revelação do princípio, em que é essencial a referência aos primeiros capítulos do livro do Gênesis.
Devemos logo dirigir a nossa atenção para um fator que é especialmente importante para a interpretação teológica. Importante, pois consiste na relação entre revelação e experiência. Ao interpretarmos a revelação a respeito do homem e, sobretudo, a respeito do corpo, temos por motivos compreensíveis de referir-nos à experiência, porque o homem-corpo é percebido por nós, sobretudo na experiência. À luz das mencionadas considerações fundamentais, temos pleno direito de alimentar a convicção de esta nossa experiência histórica dever, em certo modo, fazer alto no limiar da inocência original do homem, porque relativamente a ele mantém-se inadequada. Todavia, à luz das mesmas considerações introdutórias, devemos chegar à convicção de a nossa experiência humana ser, neste caso, um meio, de algum modo legítimo, para a interpretação teológica, e ser, em certo sentido, indispensável ponto de referência, para que devemos apelar na interpretação do princípio. A análise mais particularizada do texto permitir-nos-á chegar a uma visão mais clara. Parece que as palavras da Epístola aos Romanos 8:23 que citamos indicam do melhor modo a orientação das nossas investigações centradas na revelação daquele princípio a que se referiu Cristo na sua conversa sobre a indissolubilidade do matrimônio. Todas as análises seguintes que a este propósito serão feitas com base nos primeiros capítulos do Gênesis refletirão quase necessariamente a verdade das palavras paulinas. Nós próprios, que possuímos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a libertação do nosso corpo. Se nos colocamos nesta posição tão profundamente concorde com a experiência, o princípio deve falar-nos com a grande riqueza de luz que provém da revelação, a qual deseja responder sobretudo à teologia. O prosseguimento das análises explicar-nos-á por que e em que sentido deve esta teologia ser teologia do corpo.